Gente, boa noite, quanto tempo? Cá estou eu novamente trazendo um vídeo para conversar um pouco com alguns de vocês. Antigamente eu tinha as revistas do Avon que diziam que tal perfume voltou a pedidos, né? Alguns irmãos pediram um vídeo e eu decidi voltar a gravar. Na verdade já deu bastante no meu coração essa semana. E hoje no meu estudo aqui eu estava lendo o livro de Atos, Atos do 1 em diante, né? Essa semana passada eu comecei no livro de Atos de novo, esmiuçando ele. E agora me deparei aqui hoje no 5, 6 e 7 e algo me chamou a atenção e eu queria dividir com vocês. Vocês quem? Bem, em primeiro lugar, como faz tempo que eu não posto esse vídeo, posto vídeos neste canal, eu queria relembrar os irmãos qual é o objetivo desse canal. Meu nome é Ismael Munhoz, eu sou uma ex-testemunha de Jeová, assim como vários outros ex-testemunhos de Jeová que fica aborrecido quando sai da organização, fica sentido, fica magoado, eu também fiquei. Comecei esse canal, por assim dizer, para expor um pouco das minhas mágoas, alertar alguns, enfim. Mas com o tempo eu entendi da parte de Deus que o objetivo e a direção desse canal e da minha intenção de falar com as pessoas não é essa só, não é expor lados negativos. Tanto que falei isso num vídeo há pouco tempo atrás. Então eu gostaria de, mais uma vez, esclarecer que o canal Jeová Não Tem Dono não é direcionado para pessoas que simplesmente deixaram a organização das Testemunhas de Jeová, ficaram aborrecidas, ficaram sentidas e, sei lá, estão indignadas. Não. É para quem deixou de ser Testemunha de Jeová, mas sente que arde no coração servir a Deus, fazer a vontade dele, seguir a Cristo. Então, o que fazer? Para onde ir? Qual o direcionamento? Esse é o objetivo desse canal. Então, nesse momento eu até gostaria de dizer para as Testemunhas de Jeová que assistem meu canal, que eu sei que tem muitas Testemunhas de Jeová que assistem, que até nos comentários ali xingam bastante e tal. Você que é Testemunha de Jeová convicta, você que está convencido, e detalhe, você que é feliz sendo Testemunha de Jeová, que bom, que Deus te abençoe. Siga procurando, buscando fazer a vontade de Deus e, por favor, desse momento em diante, pode se retirar, porque nós não vamos aqui abrir um debate, nem falar mal da sua religião. A partir de agora, nós vamos entrar na palavra de Deus, a Bíblia, e acreditando que o Espírito Santo de Deus, ele que tem que nos guiar, através das Escrituras Sagradas, o caminho que nós devemos seguir. Pois bem, sem mais delongas, então, sobre o que eu queria falar hoje. Lendo o livro de Atos e abrindo a mente, tentando voltar lá para o primeiro século, vendo a situação em que eles se encontravam, os primeiros discípulos e os apóstolos, eles tiveram grande dificuldade e uma grande perseguição da religião judaica da época, porque, de fato, ofendia a instituição deles, ofendia o legado de Moisés, dizer que agora haveria um novo líder da nação. Então eles não conseguiam compreender as profecias a respeito do Cristo. Não só não conseguiam entender, não conseguiam aceitar. Então os discípulos tiveram bastante dificuldade, houve-se um mover ali gigantesco do Espírito Santo de Deus, fazendo curas, milagres, coisas grandiosas, que às vezes a gente se pergunta, por que não acontece hoje e tal? É que realmente havia uma necessidade especial naquela época. Quer ver um exemplo? Quando Pedro é liberto da prisão, talvez se Pedro não fosse liberto da prisão, não teria outra pessoa capacitada o suficiente ainda para tomar o lugar de Pedro. Então Pedro teve que sair da cadeia e continuar pregando, aquilo teve que ser um sinal. E hoje a gente vê que existem muitos cristãos que têm a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito Santo na sua vida, espalhados pelo mundo. Então é preso um, tem outro. Morre um, tem outro. Então tem muito disso. Mas eu quero falar de Estevão. Hoje eu quero falar de Estevão, que a Bíblia fala que é o primeiro mártir, né? A Bíblia fala não. Os estudiosos apontam Estevão como o primeiro mártir cristão. E quarta-feira na igreja o pastor falou algo interessante. Ele disse que, na verdade, se for para pensar, o primeiro mártir cristão foram as crianças que foram mortas, né, pelo rei Herodes de 2 anos para baixo, quando Jesus estava para nascer, ou já tinha nascido, ele não sabia.
Então, com medo de que pudesse ser o rei que o sucedesse, ele mandou matar aquelas crianças. Se for parar para pensar, aquelas crianças se tornaram mártires cristãs sem saber, obviamente. Mas enfim, esse não é o caso. Um abraço, grande amigo e pastor Nildo. Enfim, o que acontece? Estevão, irmãos, quando ele é levado ao tribunal, ele faz um discurso. Ele faz um discurso que ele resume a caminhada do povo hebreu, do povo escolhido. E dentro dessa caminhada, ele fala algo interessante, que eu tirei uma lição para mim. Ele diz que Moisés, ele começa lá em Abraão, tá? Mas eu já vou para a parte do fim. Ele diz que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Só que quando o povo viu Moisés chegar lá, peitar Faraó, e a situação deles ficou pior, ficou difícil, o livro do Gênesis nos mostra isso, né? O trabalho deles ficou dobrado e tal. Eles viram, antes disso, tá? Antes desse fato aí, Moisés, ainda dentro do povo egípcio, ele matou um egípcio por estar forçando lá um hebreu a trabalhar, né? Maltratando de um hebreu. E os hebreus ficaram sabendo do caso, e até quando Moisés depois foi separar uma briga de dois hebreus, eles disseram: quem te constituiu rei sobre nós? Vai nos matar como matasse o egípcio? Então, olha que interessante. Eu creio que Estevão puxou esses detalhes da vida de Moisés porque o povo hebreu não conseguiu entender, não conseguiu aceitar o libertador. Teve dificuldade para entender que o cara antes fez aquele ato porque ele consentia, ele sentia na pele o que aquele povo estava sentindo. O povo, por ignorância, não conseguiu entender. Aí depois, muitos anos depois, quando Moisés volta, né, mais uma vez o povo se rebela, porque, poxa, Moisés veio aqui, mas piorou a situação que já estava ruim. O povo não aceita um libertador. Existe uma pressão muito grande por parte da multidão, e eu digo multidão muitas vezes que ouve a Satanás, ou guiada e dirigida pela religião, de não aceitar o libertador. E olha que interessante, começa a pegar essa visão agora aqui. Já são 7 minutos e tantos de vídeo, recém eu vou conseguir chegar onde eu gostaria. Quando Cristo veio à Terra, Cristo foi o libertador. O único meio e caminho para a salvação da humanidade. Mas os homens acharam dificuldade em aceitar Jesus. E tanto que Pedro, lá no primeiro discurso que ele faz no livro de Atos, ele escancara, ele fala a verdade. Ó, vós matastes esse Cristo. Os homens têm uma dificuldade tremenda de aceitar e entender a Cristo. Só que hoje, gente, muitos anos se passaram e às vezes parece que hoje está tudo tranquilo, tudo numa boa, todo mundo aceitou Jesus. Afinal, a religião X lá fala que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. A outra religião lá também fala que tem Jesus, é o Filho de Deus, mas, cara, aceitar Jesus como ele é, como a Bíblia ensina, são poucos que aceitam. E na minha antiga doutrina, essa era a principal porta fechada para o entendimento, para o avanço, para o crescimento espiritual. Era não saber aceitar Jesus como Jesus é. Gente, entenda, aqui até, Atos 4:2. Entenda o que diz aqui. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E você que é esse testemunho de Jeová, você tem uma pulga atrás da orelha quando deixa a organização sobre se de repente você vai para uma igreja e na igreja vão falar que Jesus é Deus e na igreja vão, sei lá, vai ter uma cruz e tal, e você fica apavorado e você não consegue porque você foi impedido de olhar para Cristo, o único meio de salvação. Não há nenhum outro meio pelo qual nós devemos ser salvos. O plano de salvação é esse. Então, o que eu queria nesse breve vídeo, breve mesmo, né? Até não foi eu não fiz um esboço aqui e tal, mas eu queria trazer essa mensagem de coração. Entenda,
Você que foi testemunho de Jeová, hoje não é mais, está em casa, está desigrejado, está desiludido. Entenda que o caminho, o único meio da salvação é Cristo. E é o Cristo vivo da Bíblia, é o Cristo real, é o Cristo que prometeu: estarei convosco todos os dias, até o final do sistema de coisas. É o Cristo que prometeu o Espírito Santo. É o Cristo no nome do qual os apóstolos faziam obras maravilhosas. Eles diziam: Senhor, nos capacita para que em nome de Jesus nós façamos obras grandiosas, maravilhosas, e que nós possamos fazer de tudo. Eles oraram por isso. O lugar onde eles estavam tremeu quando eles oraram sobre isso. Essa é a fé bíblica. E essa é a fé que você foi proibido de entender, porque quando você lê o livro de Atos, você tem em mente que você não é um ungido, que o livro de Atos não se aplica a você, que o livro de Atos são para os escolhidos e você é da grande multidão. Então você fica perdido. Você não enxerga a luz, que é Cristo. Você não enxerga a porta, que é Cristo, e você fica perdido. Então eu gostaria, irmãos, de nos próximos vídeos falar exclusivamente sobre isso. Tratar desse assunto. Tratar sobre Cristo. Sobre Cristo. Ah, mas sobre Cristo é tão comum. Eu sei quem é Cristo, é o Filho de Deus, né? Nasceu lá de Maria, de José, aquela coisa toda. Uma vez por ano a gente celebra a morte de Cristo. Não. Não, 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 não é isso. Eu quero falar de Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo vivo, o Cristo que pelo nome dele capacita a mim e a ti, a qualquer pessoa, a fazer obras maravilhosas. Que notem, nós não somos capazes. Sem Cristo, eu não faço nada. Não existe nada de bom em mim, Ismael. Não há nada de bom em mim. Se eu não estiver ligado à verdadeira videira, que é Cristo, nada serei, nada eu posso fazer. Como está ligado a Cristo? Tem a ver com uma organização, com uma instituição? Será que é verdade? Será que Cristo escolheu e no ano tal ele veio aqui na Terra de modo invisível, fez unido unite, salame mingue, vou escolher essa aqui. E aí escolheu uma instituição para representar ele? Será que é isso? Então a gente precisa derrubar essas barreiras, tá? A gente não é criticar, tá? Perdão se pareceu irônico, mas é que incomoda um pouco algo tão grandioso, algo tão poderoso que é a palavra de Deus, algo tão magnífico que é o agir de Deus, é o Espírito Santo, ser assim privado de algumas pessoas, tá? Então eu gostaria de, nos próximos vídeos, vir falar com vocês a respeito disso, a respeito de Cristo, tá? O Cristo que você, como testemunha de Jeová, que foi, tá? Porque eu não creio que ainda é, porque talvez os que ainda são, como eu disse lá no início do vídeo, pode sair porque se você está convicto, esse vídeo não vai falar com você. Mas você que foi testemunha de Jeová, precisa conhecer Cristo Redentor, o Cristo Salvador da Bíblia. Tá bem? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo.